Estamos iniciando mais uma edição do seu programa Momento com a Família. Queremos saudar a todos os nossos telespectadores com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele tem a responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o assunto Por que nos casamos? Este é o tema, o assunto do programa de hoje. Nós vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos breve com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre um tema bem interessante. Por que nos casamos? É uma pergunta que nós fazemos e nós vamos exatamente mostrar algumas razões, alguns motivos por que nos casamos. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica no livro de Provérbios, capítulo 18, e o versículo 22, que diz o seguinte: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18 e versículo número 22. Essa passagem bíblica muito interessante. Diz: quem encontra uma esposa, encontra algo bom, algo excelente, E recebeu uma bênção do Senhor, foi abençoado por Deus, por esta escolha, por esta bênção, Por que nos casamos? Nós sabemos que, no princípio, Deus criou o homem e criou também a mulher, porque o homem ele tinha uma necessidade urgente de uma carência afetiva, de alguém que estivesse ao seu lado, de uma ajudadora. Então Deus fez a mulher e trouxe ao homem e uniu através do laço sagrado do matrimônio e abençoou. Disse: vocês cresçam, vocês multipliquem, vocês encham a terra, seja uma bênção. E deu a determinação para aquele casal, depois da sequência, diz que depois, por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E até o dia de hoje, esse momento, essa criatividade, essa determinação do Criador, ela continua acontecendo normalmente. O casamento, nós sabemos que ela é uma instituição natural. Instituição esta que une duas pessoas de sexo diferente, exatamente para viverem, claro, uma companhia agradável, isso até que a morte ou a infidelidade de um ou de ambos, os cônjuges, o venham separar. Isto é o casamento. E o casamento feliz e duradouro, vamos dizer assim, ele depende de certos cuidados de ambos os parceiros, para que esse casamento ele perdure até que a morte separe. Ele carece de cuidados, E para dar certo, o casal, ele precisa exatamente aprender a lidar com a dificuldade e os imprevistos que acontecem durante essa caminhada a dois. Eles precisam aprender a lidar, a conviver, com essas com as dificuldades, os imprevistos que possam acontecer no
na trajetória desse relacionamento, tá certo? Se nós tivéssemos de dar, se eu tivesse de dar a você uma definição realmente de casamento, né? Eu diria que é uma oportunidade ímpar, vamos dizer assim, de você dividir, somar, multiplicar e subtrair. Então, você vai ter essas oportunidades todas de dividir o seu tempo, dividir os seus desejos, as suas vontades, né? De somar as suas competências, somar as suas muitas ideias, né? Multiplicar e dividir, subtrair coisas que não é legal, que não é natural, que venha trazer benefício para esse relacionamento. Então, eu diria que é uma oportunidade ímpar de você dividir, somar, multiplicar e subtrair. Muito bem. As pessoas, então, por que nós não casamos? Por que nos casamos, né? As pessoas casam-se por várias razões. Eu digo até que casamento é uma chamada de Deus. Tem pessoas que não têm chamada para casar, né? E é uma coisa natural. O rapaz, a moça, eles chegam a uma certa idade, né, que eles não encontram mais espaço dentro da casa dos seus pais. Aí, quando eles procuram ou vão ao encontro, e se Deus apresenta alguém, né? Então, por que há razões por que as pessoas se casam, né? Primeiro, nós diríamos para dar visibilidade à sua relação afetiva, né? Se tornar visível a sua afetividade, né? Outro motivo, ele se casa para buscar estabilidade econômica e social. Também é um dos motivos que leva o homem a se casar. E outro, até muitas vezes maior, que muitos se casam para formar famílias, procriar, educar os seus filhos, né? E muitos até se casam para, vamos dizer assim, para legitimar o relacionamento sexual ou até para obter algum direito, como, por exemplo, a nacionalidade. Então, as pessoas se casam, vamos dizer assim, por várias razões, mas normalmente elas se fazem por esses itens que acabei de falar. Muito bem. Então, passados centenas de séculos, né, desde o início do primeiro relacionamento, né, as pessoas continuam casando. Apesar de passar esse tempo todo, ainda hoje nós recebemos convites, né, bonitos convites de casamentos, né, alguns deles até carregados de romantismo, né, aquela coisa fantástica, bonita, maravilhosa, né? Afinal, por que continuamos a nos casar? A despeito de, vamos dizer assim, tendo em vista alguns pronunciamentos que nós lemos nas revistas, que se ouve na televisão contra o casamento, a questão do casamento gay e outros tipos de relacionamentos que acontecem, né? Por que, então, nós continuamos a casar? Veja bem, o casamento original, eu diria que é um relacionamento divino. E aquilo que é de Deus não se acaba. Aquilo que vem de Deus é permanente, é duradouro. O casamento é divino. Ainda que aconteça o que acontecer, mas continua acontecendo o casamento. Casar-se significa que algo maior que vocês dois os está unindo. Isso significa casar. Casamento é um mistério, né? Um casamento, ele atinge algo que simplesmente não pode ocorrer de outra forma. Ou seja, Deus é introduzido neste relacionamento. É por isso que as pessoas continuam casando, porque o casamento é divino. Ninguém vai acabar com o casamento. Pode até tentar distorcer, desfazer, mas não vai conseguir, porque é um projeto de Deus, é um relacionamento divino, é o cordão de 3 dobras
formado por marido, esposa e Deus. E o cordão de 3 dobras, ele não se quebra com facilidade. Por isso que o casamento é uma bênção e ele vai continuar acontecendo todos os dias, porque é de Deus. Sem dúvida nenhuma, ainda nos casamos por causa do amor. Este é o fator primordial, base. Nós ainda casamos por amor, porque quando não existe amor nesse casamento, nesse relacionamento, geralmente dá errado. Não tem sustentabilidade, não tem estrutura. Então, nós casamos por causa do amor, que é o sentimento que predispõe duas pessoas de sexos opostos exatamente a se aproximarem e a permanecerem juntas, né? Então, o amor é a causa primeira, primordial, porque ainda nos casamos, tá certo? Segundo o dicionário técnico de psicologia, ele diz o seguinte, que o amor é aquele sentimento cuja característica dominante é a afeição e cuja finalidade é exatamente a associação íntima de outra pessoa com a pessoa amante. Isso é o que define o dicionário técnico de psicologia, que o amor é um sentimento dominante, né, de afeição e que tem a finalidade exatamente de fazer essa associação íntima entre duas pessoas, né? Evidentemente, esse amor, ele está ligado, vamos dizer assim, de forma íntima à sexualidade humana, né? Como ensina a psicanálise e como se pressupõe na própria Bíblia. Este amor está ligado à sexualidade. Então, a base, a estrutura, a razão, o motivo maior, porque ainda quando estamos casando, é por causa do amor. Existe um provérbio francês que diz que o amor, ele é como sarampo, a virose, sarampo. Todos temem de passar por ele. Ou seja, o amor é mais do que uma mera amizade. É muito mais superior. Lá em Coríntios, capítulo 13, o apóstolo São Paulo, ele escreve as qualificações do amor verdadeiro, né? Então, se nós formos na Bíblia, nós olharmos na Bíblia, nós temos alguns exemplos de relacionamentos, de pessoas que casaram, alicerçaram no amor, que pagaram um preço alto. Por exemplo, a Bíblia diz que Isaac, lá em Gênesis 24, 67, diz que Isaac amou a Rebeca. Ele amou a Rebeca. Embora fosse um casamento arranjado, Abraão mandou buscar uma esposa, uma noiva para Isaac, né? E ele trouxe, mas mesmo assim, diz que Isaac, ele amou a Rebeca, né? Nós poderíamos também ver a conhecidíssima história de Jacó. Diz que Jacó amou a Raquel. Veja bem, com tal intensidade ele amou a Raquel, que trabalhou 14 anos para o sogro, a fim de tê-la como esposa. Você vai encontrar essa história lá em Gênesis 29, 18 e 30. Essa história que nós vemos que Jacó, ele tomou como base, motivo para se casar, o amor, que estava acima da sua necessidade. Outros exemplos nós podemos citar também, as Escrituras ainda elas registram o amor de Mical, filha de Saul, por Davi, né? E o de Elcana, por Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, você vai encontrar esses exemplos. Então, a base estrutural maior, porque nós casamos, é o amor. Nós amamos e o amor nos atrai. Isso é fundamental.
Muito bem. Uma coisa importante. Mesmo casando por amor, nós devemos casar apaixonados. Além de casarmos apaixonados, devemos viver eternamente apaixonados. Apesar de que paixão é o amor elevado ao mais alto grau de intensidade, e ele podendo sobrepor, muitas vezes ele sobrepõe a lucidez e a razão, a paixão, mas nós devemos casarmos apaixonados, amando, mas apaixonados. Apesar de que a paixão não é o caminho mais indicado para o casamento, não é você casar apaixonado, casar com amor e depois a paixão, porque a paixão ela é imediatista e simplifica tudo. Então não é o ideal você casar só pela paixão, mas pelo amor. Então devemos amar primeiro para depois nos apaixonar. E geralmente acontece nós apaixonarmos e depois começarmos a amar. Mas devemos amar primeiro, né? Deus nos amou primeiro, né? Na paixão, por exemplo, o sexo ele fica sozinho e impera a sua maneira, sem outras evidências do amor, como por exemplo aconteceu com o filho de Davi, Amnon, que violentou a mulher pela qual se dizia enamorado e depois mandou embora. Era simplesmente paixão. Então, não se deve casar por razão só de paixão, porque eu estou apaixonado, mas sim porque eu amo. Nós vamos fazer nosso intervalo e voltaremos em breve com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre o tema Por que nos casamos, né? Por que ainda há casamentos, né? Nós já falamos alguns motivos, né? Falamos do amor, que é a base, é o primordial, porque nós nos casamos, né? E agora nós iríamos mostrar outro fator importante porque nos casamos, né? O outro fator de extrema importância porque nos casamos é o que nós chamamos de parceria, né? Ainda nos casamos por causa da parceria. Veja bem, nós fomos criados para permanecermos, ou seja, nós não fomos criados para permanecer sozinhos. Nós necessitamos de um parceiro, de uma parceira, né? Para nos ajudar, para nós compartilhar, para nós podermos estarmos juntos, né? Construirmos uma família, filhos e tantas coisas. É um projeto muito grande, o projeto família, né? Então, parceria, meu querido amado, tem por fim a preservação de interesses comuns, né? E os sócios, eles são responsáveis pela sua parte, cujo fim deve ser os dois ganhar juntos, né? Isso é parceria. Então, nós casamos por causa da parceria. Isso é importante, é fundamental e requer que cada um de nós possamos conscientizar disso, né? São clássicas e reveladoras as conhecidas palavras de Deus a respeito da criação da mulher. Lá em Gênesis 2:18, quando ele dizia: não é bom que o homem viva sozinho. Deus viu a necessidade de uma parceira, alguém que estivesse ao lado dele. E ele falou assim: vou fazer para ele alguém que o ajude, né? Como se fosse a sua outra metade. Louvado seja o nome do Senhor. Por que nos casamos? Porque nós necessitamos de alguém para ser nosso parceiro, para estar conosco. Ninguém gosta de estar sozinho. A solidão não faz bem. Então, Deus nos deu
uma parceira, uma ajudadora. É por isso que nós ainda casamos, e ainda continuamos casando, porque ainda existem tantos casamentos e vai continuar, porque o homem precisa de alguém como parceiro, como parceira. O sexo em si não deve se constituir, vamos dizer assim, motivo para se casar. Eu vou casar porque preciso de sexo. Não. Apesar de ser uma opção, né? Mas se não pode acontecer, o apóstolo São Paulo, né, com relação a isto, né, lá em 1 Coríntios 7:9 diz assim: porque é melhor casar do que se abrasar. Mas o sexo em si não deve se constituir motivo para se casar. Porque se o motivo for sexo, quando você acabar o sexo, acabou-se o casamento. O sexo é apenas uma faceta do casamento, do relacionamento. Tá certo? É apenas um brinde, é a coroa do casamento, do relacionamento, do sexo, né? O amor e a sexualidade, em seu bojo, vamos dizer assim, não é a única razão do casamento, ainda que muito forte. O casamento precisa ter sexo, mas principalmente o amor, tá certo? Ou seja, a união das duas metades para formar uma só carne não se faz apenas por meio do sexo, não. Isso, se fosse assim, isso enfraqueceria o casamento e o tornaria vulnerável. Não, mas o casamento ele tem outras facetas, muitas outras facetas, como o companheirismo, como a parceria, né? E não, o sexo nunca deve somente se constituir um motivo para você se casar, tá certo? Deve ser um complemento, né? E que deve ter sempre dentro do casamento, dentro do relacionamento, tá certo? O matrimônio, meu amado, eu diria que é uma associação de ideias, né? Uma associação de vontade, de propósito, de alvos, de religião. É uma associação de tudo isso, de sacrifícios, de derrotas, de vitória, muitas vezes até de sangue e de suor. É uma associação, né? É um conjunto de elementos que faz com que esta coisa se torne tão importante e maravilhosa, que é o casamento. E ainda em torno de tudo isso, em torno da criação dos filhos, né? Em torno da fé, em torno da economia do lar, né? É uma associação, né? Em torno da saúde da família, em torno do trabalho, em torno do lazer, quer dizer, em torno da felicidade coletiva. Casamento é isto, é uma associação de tudo isso. Você junta tudo e faz com que você possa realmente dinamizar todas estas áreas, todos esses pontos, e assim tornar o casamento uma coisa agradável, uma coisa fantástica, onde você pode crescer, pode desenvolver, onde você pode realmente ser feliz. Isso é casamento. A associação é pequena, vamos dizer assim, a princípio. Duas pessoas, né? Mas depois ela pode aumentar para 3, para 4, para 5. Deus deu essa capacidade ao casal, quando eles se unem, ele gerar outro ser semelhante a ele. Deus é fantástico, Deus deu essa habilidade. Deus deu o espermatozoide para o homem, o óvulo para a mulher, para que através dessa associação eles pudessem gerar filhos. Louvado seja o nome do Senhor. A associação não significa igualdade de temperamentos, de aptidões, de energia, de gosto. Não. Mas significa obrigatoriamente ideais comuns buscar a dois. Essa associação, casamento, ela significa exatamente você buscar ideais que sejam comuns aos dois. Algo de bom que seja útil para os dois. E essa parceria, meu querido, né?
preparada desde a eclosão do amor, antes do casamento. Porque essa parceria já deve existir no noivado, no namoro, no noivado. Tá certo? Uma vez preservada e abastecida, talvez dê mais força ao casamento do que o amor em si. Essa parceria, essa associação, ela deve começar lá no namoro. Quando vocês ainda estão namorados, e prolongar-se ao noivado, porque se você está bem no namoro, se você está bem no noivado, consequentemente, com certeza, você vai ser bem realizado no casamento. Porém, se você não está bem no seu namoro, se você não está bem no seu noivado, com certeza vão ter dificuldades sérias quando se casarem. Então, essa associação deve ser uma associação de igualdade. Igualdade em todos os aspectos, lutando a fim de que os dois sejam um. Compartilhando seus pensamentos, seus sentimentos, tudo. E que tudo seja feito para o bem-estar, a felicidade do casal e a glória de Deus. Isso sim é o motivo porque nós ainda casamos e devemos casar. E finalmente, nós ainda nos casamos por causa da santidade pessoal. Tanto a sexualidade como a sede interior de Deus são características de nascença. Ou seja, uma não precisa machucar a outra. Ou seja, a sexualidade e a sede, a vontade de Deus são características de nascença. São íntima nossa, do ser humano, né? Zacarias e Isabel, a Bíblia fala, lá em Lucas 1:6, que eles eram justos diante de Deus e irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Né? Era um casal, vivia em santidade. Mas isso nunca o impediu de ter relações sexuais. Mesmo depois da velhice, quando Deus curou a esterilidade de Isabel, que ela era estéril, para dar luz a João Batista, o maior entre os nascidos de mulher. Então, nós casamos por causa da santidade pessoal. É um dos motivos. Nós temos uma vida santificada, uma vida regenerada, uma vida consagrada a Deus. Essa deve ser a razão maior. Nosso casamento devemos casar para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado através do nosso comportamento, das nossas atitudes, para com o nosso cônjuge e para com Deus. Devemos casar por esta razão. Também por esta razão. E, finalmente, para ficarmos sob proteção das normas e não sob o bombardeio dos ímpetos, nós nos obrigamos a homologar a lei de Deus, juntando-nos dentro de um acordo de exclusividade e fidelidade mútua. Ou seja, santidade é aquele estilo de vida que não fere os mandamentos e imita o Senhor. Lá em 1 Pedro 1,16 diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Então a santidade no casamento deve ser uma razão primordial, fantástica, necessária para quem casa, para quem vai casar. Em todas as áreas, inclusive na área da sexualidade. É por isso que Paulo diz aos solteiros e aos viúvos, aqueles que não casaram ainda, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. O apóstolo São Paulo, ele diz: caso não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, meus queridos irmãos e amigos telespectadores, você que ainda não casou, mas que está para casar, saiba que há motivos
casamento é divino, o casamento é de Deus. E nós casamos por diversos motivos e razão, primeiramente por causa do amor, né? Depois por causa da parceria e para que tenhamos uma vida de santidade diante de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te ajude, que você possa entender esses princípios e assim buscar para a sua vida, para a sua convivência no relacionamento a dois. Estamos chegando ao momento do nosso programa e eu vou orar com você. Queria que você orasse comigo, pedindo para que Deus nos abençoe. Você que já é casado, possa cada vez mais ser abençoado. E você que vai casar, possa realmente alcançar as bênçãos de Deus para o seu relacionamento. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, nós te adoramos, papai, te agradecemos a oportunidade de estarmos diante de ti, papai, na tua santa e gloriosa presença. Ó Pai de amor, por que nos casamos? Ó Senhor, porque tu, Senhor, é o dono, foi o que instituiu o casamento, a família. Foi tu que, Senhor, abençoaste no princípio e ainda continua abençoando. Pai bondoso, abençoa todos os casais, todas as famílias. Ó Senhor Jesus, que possamos cada dia mais fortalecer o nosso lar, o nosso relacionamento, o nosso casamento, a nossa família e que possamos viver uma vida de santidade para a glorificação do Teu nome. Pai de bondade, eu te agradeço e te peço essas bênçãos todas, Senhor, é no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Até o nosso próximo programa. Deus te abençoe. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa